Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje é dia 14 de agosto de 2020, acho que é a terceira live que nós estamos fazendo, né? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês acerca das questões da chamada, né? Então, é imprescindível que vocês façam aí, completem, né, com o nome completo de vocês todos os dias a chamada. Porque uma vez que você não preencher, você ficará com falta, né? Isso daí vai ter um resultado negativo lá no final do bimestre, tudo bem? Bom, então essa era uma questão que eu queria falar com vocês. A outra questão é, vocês assistiram ao segundo vídeo que eu mandei? Quem não assistiu? Quem não assistiu, Sim. quem não assistiu faz assim, ó. Tá, muito bem. Então, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo complementar, né? Ele é um vídeo complementar àquele primeiro nosso assunto, né? Que nós estamos falando de comunicação, mas antes de falar de comunicação e a função que a comunicação exerce, né, no nosso cotidiano, eu preciso saber quem são ou quais são os elementos de uma comunicação. E é isso que nós estamos fazendo agora. Então, eu expliquei para vocês o que é o emissor, quem é o receptor, né, o que é o código, eu expliquei também o que é o canal, a mensagem todo mundo já sabe. Então, assim, são esses 5 elementos, né, esses 5 elementos principais aí que nós precisamos saber. Muito bem. Eu tenho um outro elemento que ele não entra tanto nos 5 elementos da comunicação, porque, na verdade, ele é o contexto, ele é o referente que nós vamos falar, né? E esse referente, ele vai estar diante aí tanto do emissor quanto do receptor, e ele é praticamente o contexto, ou seja, o contexto é aquilo que ou sobre aquilo que nós falamos, né? Por exemplo, hoje, se nós falássemos algo que está dentro do nosso contexto, por exemplo, a internet está no nosso contexto? Sim. Sim, a internet está no nosso contexto, porque nós estamos utilizando a internet para nós termos a nossa aula. O celular, ele está no nosso contexto? Sim, é porque a maioria de vocês aí, né, deve estar utilizando o celular para ouvir e para ver essa live, né? Então, para ter essa aula online. Muito bem. Então, olha só, tudo isso é contexto, mas nós vamos entender isso numa outra etapa, porque daí eu vou destrinchar isso para vocês de uma forma bem melhor e bem maior. Bom, logicamente que assim, eu, enquanto professor de linguagens, eu sei que o professor fica aqui falando, né? O aluno, ele não vai captar, ele não vai assimilar todo o conhecimento, porque assim, gente, existem estudos que quando você somente ouve uma informação, você retém dela somente de 10 a 20%. Então, tudo isso que a gente fala aqui, fala somente, vocês irão reter, vocês irão assimilar somente de 10 a 20%. Porém, existe, vou mutar aqui, que o Igor deve estar lavando o prato agora. Né? Porém, existe outro estudo que diz que quando você escreve, você retém aquela informação de 60% a 70%. E quando você utiliza cor, né? Por exemplo, vamos imaginar que vocês olhem para a minha lousa, olha só, a minha lousa aqui ela está escrita, né, com várias cores. Na verdade, esse material aqui não é para vocês, tá? É para a 7ª série. Mas olha só, eu procuro escrever isso aqui de várias formas, que é justamente para o aluno memorizar. Porque o nosso cérebro, eu não sei se vocês já ouviram isso, o nosso cérebro ele é muito, eu diria, folgado. Né? Porque ele não está preocupado com essas informações externas, ele está preocupado em comer, ele está preocupado em dormir, ele está preocupado em se manter seguro, né? Ou manter vocês, ou nos manter seguro. Então, essas são as preocupações vitais do cérebro. Quando você começa a ler, por exemplo,
quem não tem o costume de ler se torna uma coisa chata. É verdade ou é mentira? Quem aqui tem o costume de ler de forma fervorosa? Quem lê um livro por mês? Só a Joyce, professor. Hã? Não é Joyce, só a Joyce, que adora ler. A Joyce. A Gildene, professor. A Gildene e a Joyce, então. São duas pessoas que eu conheço e gostam de ler, menos eu, professor. Ai, ai, ai. Então, mas tirando a Gildene e a Joyce, vocês, quando começam a ler, nas primeiras 10 páginas já começam a bocejar. É fato ou não? E aí você está ali. É verdade. Aí você tá lendo, você chegou na 10ª página. Só que aí o livro não te chama mais atenção. O que vai te chamar atenção são as coisas que estão ao seu redor. Né? É a televisão, é o vizinho brigando, é o cachorro latindo, o caminhão passando na rua, né? O caminhão do ovo. Então, tudo isso chama atenção, menos o livro. E é justamente porque o cérebro ele tem uma hora que ele fala, não quero mais isso, não quero mais essa ideia, né? Não quero mais ficar aqui prestando atenção. Então, é por isso que nós temos que, quando a gente começa a fazer uma leitura, nós temos que primeiro entender do que se trata. Nós temos que saber qual é o conteúdo, quem são as personagens, o que está acontecendo ali na trama, porque isso fica mais instigante, né? Vai instigar mais o cérebro. E aí, fazer anotações também é muito bom. Quando eu faço anotações de um determinado assunto, isso daí faz com que eu memorize muito mais. Por mais que você não recorde 100%, quando você vir aquela escrita na lousa, você vai falar assim, olha, eu sei que é isso. Né? Então, você vai ter aí um caminho já meio que traçado para você chegar a uma conclusão. Tá? Então, assim, eu não vou ficar falando todas as aulas, falando, até porque eu preciso que vocês tenham aí um registro no caderno de vocês. E como que vai acontecer esse registro? Eu vou mandar um arquivo PDF, né? Eu fiz em letras bem maiores do que as tradicionais, né? Então eu utilizei uma fonte 14. Então a fonte do arquivo está bem visível, né? Tem aluno que tem dificuldade em leitura, tem aluno que começa a ler, né? As letras começam a embaralhar. Então eu fiz com uma letra mais, eu diria, maior, mais visível, para que vocês tenham esse material. Bom, como que vocês vão fazer com esse material que eu vou mandar para vocês? Vocês podem copiar, tá? Ou podem imprimir. Mas aí eu tenho a terceira opção. Professor, olha, não quero nem copiar e não quero imprimir. Bom, você vai ter que ter esse material salvo no seu celular, né? Porque você vai utilizá-lo para fazer atividades. Então, esse material que eu estou mandando para você é como se eu estivesse escrevendo na lousa. Eu não vou escrever na lousa porque imagina você ficar copiando a lousa numa live. Primeiro que você quase não enxerga aquilo que está ali, né? Segundo que a lousa se torna pequena, né? Diante da minha câmera, a lousa, olha só, olha o tanto de lousa que existe para lá. Olha lá. E olha o espacinho que vocês conseguem enxergar. Então, para eu escrever aqui, eu demoraria um século para escrever, sei lá, 3 páginas, 2 páginas ou 2 lousas, né, que eu costumo escrever durante as minhas aulas. Então, eu vou mandar para você os arquivos em PDF e aí fica a critério de vocês. Ou imprime ou copia no caderno. Tudo bem? Alguma objeção quanto a isso? Fale agora o cálice para sempre. Eu vou deixar vocês falarem. Pode falar. Todo mundo está liberado. Professor. Oi. Então, é que esse registro aqui no caderno, eu registrei o que o senhor mandou para mim aqui, função da linguagem. Muito bem. Na verdade, é um complemento. O que eu vou mandar para você, João, é um complemento. Vamos lá, quem quer falar mais? Professor, eu também copiei o seu vídeo
do emissor, receptor, código e mensagem. Como não tinha o restante, que era o canal e o contexto, eu não copiei ele. Se você puder mandar depois, só para colocar pelo no caderno, é importante acho que a gente ter também, né? Ieda, então, é exatamente por isso, né? Porque na aula explicativa, muitas vezes não dá tempo, né? Fica muito maçante. É por isso que eu vou mandar o arquivo completo e lá terão todos os elementos. Inclusive, eu gosto de trabalhar com muitas imagens. Você vai ver que ali tem muita imagem. Eu fiz um quadrinho ali do receptor, do emissor, da mensagem, do canal, enfim. Está muito bem explicativo. Deixa eu mandar para vocês agora, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Já copiei, né? Eu assisti, já fui copiando já para deixar no meu caderno. Ah, bacana, legal. Deixa eu ver o arquivo aqui para vocês. Outra pergunta, vocês estão conseguindo acessar o Google Classroom? Tranquilo. Sim, eu estou. Ah, que bom. Eu estou imprimindo tudo. Eu estou imprimindo. Olha só, eu mandei o arquivo para vocês. Dê uma olhadinha, por favor. Está lá no WhatsApp, tá? Maria Geisa, que gostoso estudar assim, né? Deitado. Olha que bom. Ah, legal, professor. Conseguiram visualizar aí? E esse questionário aqui para a gente responder? Esse sim. Esse daí, na verdade, é só... Mas pode responder no caderno, não precisa me enviar nada. Isso daí é só um teste para saber se vocês estão mesmo entendendo o assunto, tá? A semana que vem eu vou mandar um formulário, aí sim é uma atividade dessas questões que nós estamos trabalhando. Aí é um formulário real, né? Aí é uma atividade real. Essa daí é só para você praticar, né? Você faz, analisa, pratica, e aí semana que vem eu mando um arquivo oficial, né? Dessa atividade. Tudo bem? Tudo bem. Que eu acho que assim fica mais fácil para vocês compreenderem, para vocês estudarem depois, né? Fica uma coisa mais, um registro mais visível, porque quando você só tem a fala, eu acho que fica muito vago. Aqui não, aqui você tem uma ideia mais completa e mais complexa do que é a função da linguagem, né? Do que é uma comunicação. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ok, então assim, estudem, façam aí a melhor forma, né? Vejam qual é a melhor forma de vocês registrarem isso, de terem isso no caderno, ok? E aí anotem as dúvidas, peguem lá, olha professor, eu não entendi o que é o receptor, eu ainda não entendi o que é o canal, né? Me explique novamente. Anotem essas dúvidas e aí nas nossas lives, né, depois que nós fizermos a atividade, eu pego e volto nesse ponto novamente. Tá bom? Eu também vou mandar material complementar. Esses materiais que eu estou mandando para vocês aqui no WhatsApp, eu estou hospedando lá no Classroom. Então, lá no Classroom também vocês terão todos esses materiais de uma forma mais segmentada, né? Lá ele faz por datas, então vocês não se perderão. Eu acho que também é uma ferramenta que vocês devem utilizar. Tá bom, galerinha? Então tá, bora ler esse artigo aí que foi escrito, né? Deem uma lida, estudem aí e na próxima aula, provavelmente na próxima aula ou na aula depois, nós já faremos uma atividade sobre isso, sobre esse tema aí que eu mandei para vocês. Então, assim, bora estudar, tá bom? Tá bom, valeu, professor. Então, tchau, gente. E daqui a pouco eu disponibilizo essa live para vocês, tá? Daqui a pouco eu jogo a live também, já estou gravando, e daqui a pouco eu libero para todo mundo, para quem não está assistindo. Tá bom. Então tá. Ok. Beijo para vocês, professor. fiquem com Deus. Beijo. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.